Um problema das cidades brasileiras, e em especial das grandes metrópoles do nosso país. A falta de moradia para a população de baixa renda. E uma contradição, uma quantidade enorme de imóveis vazios nas áreas centrais. O prédio na esquina mais famosa de São Paulo continua vazio. E os sem-teto que ocupavam o imóvel indignados. Somos famílias trabalhadoras, que ninguém está escutando a nossa voz. Somos humilhados que o juiz, o judiciário, os governantes, prefeitura, estado, governo federal, prioriza a propriedade, as quatro paredes. É difícil porque nós sofremos aqui na rua também, né? Eles ficaram 5 dias na rua e agora estão num abrigo improvisado da prefeitura. Renata, mãe de 4 filhos, tenta entender por que não tem direito a uma moradia digna. Todo mundo aqui é amontoado, os pais separados dos filhos, a mulher separada do marido aqui. E a gente não está tendo a assistência que a gente esperava, né? Priscila diz que os sem-teto não querem nada de graça. A gente quer, sim, que a prefeitura ceda um cantinho pra gente, que a gente possa pagar, entendeu? A solução para um problema tão gigantesco está nas áreas centrais das principais cidades brasileiras, onde existem 5 milhões de imóveis desocupados. Segundo a ONU, esse número de imóveis vazios pode abrigar a maioria da população sem teto. Só na capital paulista são 400 mil imóveis vazios. No centro de São Paulo, segundo o IBGE, 10% dos imóveis estão desocupados. Muitos prédios foram emparedados pelos próprios donos, que temem invasões. Quisera eu que tivesse mais imóvel vazio para a gente desapropriar. Independente disso, nós estamos precisando de imóvel na cidade. Então, tudo que estiver disponível, nós vamos fazer. Para João Sete Whittaker, arquiteto e urbanista da USP, o problema se agrava em função da lógica do mercado imobiliário do país. Quanto a alta classe não sentir interesse em comprar, ela não vai comprar. Então fica paralisado. Você tem imóveis vazios que ficam anos e anos vazios. Enquanto isso, a classe média baixa está falando, nós queremos morar, mas nada é feito para atender essa demanda. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto para incluir 53 edifícios do centro em programas habitacionais, mas reconhece que, além da especulação imobiliária, a burocracia atrapalha a execução da iniciativa. Demora. Se o privado estivesse fazendo, talvez fosse até mais rápido, mas às vezes o privado não tem interesse. Fenômeno que permeia várias cidades brasileiras, mas como exemplo São Paulo, mas outras grandes cidades do país têm essa mesma questão. Falta de um lado e do outro lado fica fechado. Mas para a gente entender bem isso, nós convidamos aqui o Cláudio Bernardes. O Cláudio é o presidente do Sindicato de Habitação Secov aqui de São Paulo. Cláudio, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cláudio, você acha que esse caso, em que falta habitação de um lado e do outro lado os imóveis estão fechados, seria um caso para a função social da propriedade? Ou seja, esse imóvel poderia ser desapropriado para poder ser entregue às pessoas que não têm uma propriedade? Poderia sim ser desapropriado, mas eventualmente o mercado poderia ter uma solução para esses imóveis. O problema do centro de São Paulo é que a gente tem algumas limitações do ponto de vista de interesse de morar lá por falta de infraestrutura. O mercado andou fazendo algumas incursões no centro da cidade, com retrofits, mesmo com novos empreendimentos. E esses prédios que estão vazios, eles poderiam ser passíveis de retrofit. Alguns deles têm problemas sérios de documentação, o que impossibilita que o mercado formal possa trabalhar com eles, e outros têm sérios custos para a reforma e colocar ele na impossibilidade de mercado. E o centro da cidade ele tem um limite de preço. Se você passar de um certo limite, as pessoas vão comprar em outros bairros, não vão comprar no centro porque ele tem uma série de deficiências ainda de infraestrutura e segurança. Mas à medida que a gente conseguir revigorar o centro do ponto de vista de segurança e revitalizar trazendo mais pessoas, você vai ter esse preço mínimo sobe. E aí você coloca no mercado uma série desses edifícios que estão vazios. Cláudio, você acha então que primeiro precisa acontecer um planejamento da cidade naquela região, para depois um planejamento imobiliário, até para atrair esses compradores? Exatamente, esse é o modelo que foi usado em todos os centros de cidades do mundo que foram revitalizados. Então, por exemplo, você tem em São Paulo, existe um mecanismo que pode ser utilizado aqui, que foi utilizado em outras cidades, que é você criar um centro de germinação.
para a revitalização. Então, por exemplo, a Nova Luz, que é aquele processo da Cracolândia, ele tem escala suficiente para, por exemplo, ser um centro desse. Você cria um novo modelo na cidade e dali se irradia um processo de revitalização. E o centro de São Paulo tem até espaço para alguns desses centros, né? Eu acho que se não for feito isso, dificilmente a gente vai ter uma forma de mercado. Como falou o Ricardo Pereira Leite, é possível que o governo faça desapropriação e aí comece a introduzir novos habitantes. Mas aí também não é muito interessante você jogar só um tipo de poder aquisitivo no centro. É melhor você mesclar isso, senão você cria guetos diferentes. Então é importante que o mercado possa participar disso. Agora, Cláudio, a pessoa às vezes tem um apartamento no teu imóvel e mantém esse imóvel fechado. Não usa, não aluga, não troca, não empresta e fica lá fechado. Tá? Não seria o caso, então, do poder público ou gravar esse imóvel com imposto, o IPTU maior, porque não está sendo utilizado, ou dar uma destinação social? Porque é o seguinte, não é possível que você mantenha um apartamento fechado. O apartamento é meu, eu mantenho fechado se eu quiser, não é isso? Não é? A propriedade é minha. É um contrassenso. Agora, né? ao mesmo tempo, você tem uma questão social, aí faltam moradias. Eu acho que poderia se criar, não existe ainda esse instrumento da utilização compulsória, embora esteja sendo usado aqui em São Paulo, existe um mecanismo de parcelamento e utilização compulsória para terrenos. Em São Paulo está se usando para os edifícios. Eu não sou contra o mérito, eu discuto um pouco a legalidade disso, mas de qualquer forma o mérito é válido. Agora, as pessoas, a gente tem que entender, ninguém deixa um imóvel vazio, parado, fechado, pagando imposto e condomínio à toa. Às vezes tem muitos casos, eu conheço o centro porque eu tentei fazer vários retrofits lá no centro, e tem muitos casos em que a documentação, é inventário, são problemas que até a deterioração do edifício, ele está impossibilitado de ser habitado e o pessoal não tem dinheiro. Agora, você acha que seria justo gravar esse imóvel com um imposto maior, caso a pessoa mantenha fechado? Se ele, eu estou falando do prédio inteiro, estou falando às vezes de um apartamento. Sim, a pessoa tem 2 apartamentos e fecha um. Se ele fechou só porque ele quer deixar fechado e a cidade tem interesse que aquilo seja utilizado, seria justo, sim. Porque eu acho que seria uma forma, então, uma forma de você fazer com que ele fosse pressionado socialmente, ou a vender, ou a trocar, ou alugar. É o mesmo modelo do parcelamento ou edificação compulsório. Quem tem um terreno que é interesse da cidade que esse terreno seja desenvolvido, e a pessoa não desenvolve, o município pode compulsoriamente obrigá-lo a desenvolver o terreno. A mesma coisa poderia ser utilizada com os imóveis vazios. Cláudio, muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado pelas suas explicações aqui conosco. Muito grato. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.